Já nos foi revelado que quem governa o mundo de One Piece é Musamar, mas abaixo dele estão os 5 Goroseis. São Nasjuro, são Júpiter, são Saturno, são Marcos Mars e são Topman Valkyrie. Quais são suas habilidades e o que são os 5 Goroseis? Quer saber tudo isso? Então venha comigo nessa jornada pelos poderes dos Goroseis. Fala galera, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo. Mas então vamos direto ao ponto. Hoje eu quero trazer para vocês uma teoria que eu achei muito bacana, que eu estava pensando sobre o último capítulo do One Piece, o capítulo 1109, sobre qual é o verdadeiro poder dos Goroseis e o que são eles. Mas antes de nós começarmos, por favor, deixe seu like aí para fortalecer o canal. Então vamos falar sobre os poderes dos Goroseis e quem são eles. A começar, vamos falar do Gorosei que tem aprontado mais e o qual nós temos visto mais suas habilidades, que é o São Saturno. São Saturno mostra sua habilidade se transformando em um tipo de aranha com a cabeça de boi. E esse, sem dúvida, é baseado no yokai Ushione da cultura japonesa. O Ushione é uma aranha com cabeça de boi ao qual rouba a alma das pessoas ao olhar diretamente para ela. E nós vemos que o Saturno, quando ele chega na ilha de Egghead, quem olha para ele não tem um mínimo de força, tem o seu rosto derretido, que é o que aconteceu com alguns dos marinheiros. E então, sabendo que todos os Goroseis estão ligados um com o outro, e também que meio que foi confirmado já praticamente, só falta dar o nome, que o Saturno tem o poder do Ushione, um yokai. Provavelmente os outros 4 Goroseis também têm poderes de yokais. Analisando as sombras que nos é mostrado no capítulo 1085, com o Sabo invadindo lá o castelo Pangeia e a seção onde estavam os Goroseis e o Rei Cobra, nós vemos algumas sombras. E elas também parecem com alguns yokais da cultura japonesa, aos quais os Goroseis provavelmente conseguem se transformar. Bem, se Saturno é o yokai Ushione, vamos para o São Marcos Mars, que provavelmente se transformou na figura da ave, que é mostrado no capítulo 1085 com Sabo. E esse é sem dúvida o yokai Itsumade, que teria a mesma aparência do Marcos Mars naquele momento. E também temos São Topman Valkyrie, que seria o Baku, que é um yokai que tem o rosto de elefante e um corpo parecido com o de um tigre. E então são Vinasjuro, que teria o poder do Mikodoniudo, que é sempre representado por um velho de kimono com um pescoço bem longo, e nos é mostrado uma figura com um rosto mais ou menos humanoide no meio das sombras. E então Júpiter, que teria o poder do Akashita, que é uma forma de nuvem que aparece com um rosto que traz boas colheitas segundo a cultura japonesa. E Júpiter tem o deus guerreiro da agricultura. Então esses seriam os poderes dos Goroseis. Sendo estes poderes, tem os poderes de yokais. Mas um negócio que me deixou extremamente curioso sobre os Goroseis foi que no capítulo 1109 nos é mostrado que eles conversam por meio de telepatia entre eles, que eles têm ligações um com o outro. E sinceramente, eu nunca vi no One Piece Akumas no Mi que interagissem uma com a outra desta forma. Por isso, eu não acredito que os Goroseis tenham poderes de Akuma no Mi e que eles realmente têm essa forma. Porém, eu também não acho que eles sejam assim demônios das frutas, exatamente. Eu acredito que eles são criações de Imu. E por que eu acredito nisso? Vamos lá. Esse tipo de telepatia só nos foi mostrada nos homes da Big Mom, lá em Holy Cake. E lá em Holy Cake tem uma cena em que Big Mom está cantando. E então Napoleão começa a receber por telepatia um comunicado dos outros homes que a tesouraria está sendo invadida. Ou seja, os homes da Big Mom, Prometheus, Zeus, a Hera, Napoleão e os outros criados, eles conseguem se comunicar por telepatia e são criações da Big Mom. E
Outro poder de Akuma no Mi parecido é o da Perona, que tem a fruta lá dos fantasmas. Ela consegue criar vários fantasmas, consegue falar por eles e também consegue observar tudo que acontece por eles. Inclusive ela entra em um estado de transe. E aí o que eu acho que são os poderes dos Goroseis? Eu acredito que os 5 Goroseis, eles são imortais, aparentemente, e não sofrem dano, não por terem feito talvez a cirurgia perene, e sim que eles são criações do Imu-sama. Afinal, os fantasmas da Perona que eram criados por ela não sofriam dano. Quem sofria era a Perona. E também os Homes da Big Mom não sofrem tanto dano quanto as pessoas normais. Então me leva à teoria de que o Imu-sama criou os 5 Goroseis e deu a eles os poderes desses yokais. Yokais do Japão são demônios. Então o Imu-sama teria criado 5 demônios para reger o mundo. Afinal, esse poder de telepatia é muito similar aos Homes da Big Mom, que são criações. Então Imu-sama teria criado 5 Goroseis para reger e controlar o mundo, enquanto ele ficava controlando pelas sombras. Imu-sama teria qual poder? Talvez Imu-sama, entendemos nós que ele vive desde o século perdido. E então talvez ele tenha sim uma Akuma no Mi. E eu acredito que a Akuma no Mi de Imu-sama seja muito semelhante à da Perona e à da Big Mom. A Perona, ela conseguia se transformar em uma fantasma por causa dos poderes da sua Akuma no Mi e também criava os fantasmas. E eu acredito que Imu, assim como ele criou os demônios, os yokais que são os Goroseis, ele também consegue se transformar em um. Afinal, quando o Sabo está fugindo, um tipo de flecha o persegue. E eu não acredito que aquilo seja uma flecha, eu acredito que aquilo seja um rabo, pois ele muda a sua direção e o trajeto dele conforme Imu está posicionado. Você vê a linha que segue aquela ponta de flecha que está perseguindo o Sabo. E não podemos esquecer do que Sabo diz quando está salvando o Rei Cobra em frente ao trono vazio. E quem iria imaginar que o verdadeiro inferno ficava ali, na terra sagrada de Marejóis? Afinal, ele viu os 5 Goroseis se transformarem em demônios e provavelmente viu também Imu-sama se transformar em um. E é por isso que eu acredito que os 5 Goroseis, Júpiter, Vinasjuru, Topman Valkyrie, Marcos Mar e São Saturno são na verdade demônios criados pelo poder de Imu-sama e não têm assim uma vontade própria, pois são controlados por Imu-sama. E é por isso que eles conseguem se comunicar por telepatia, são invocados por ciclos com as estrelas e também não sofrem dano algum contra o Luffy. Por isso que São Saturno continua se regenerando e regenerando. Não é por causa da cirurgia perene, e sim por ele ser alguém que foi criado por o poder de uma Akuma no Mi, assim como os Homes da Big Mom e os fantasmas da Perona. Então galera, o vídeo de hoje é esse, a minha teoria sobre os poderes dos Goroseis e quem são eles, e também um pouco de Imu-sama. Comentem aí pra mim, o que vocês acham que são os 5 Goroseis? Eles são os demônios da fruta realmente? Fizeram a cirurgia perene e possuem Akumas no Mi? Ou vocês concordam comigo que eles são criações de Imu-sama? Por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem aí mesmo para me saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui, valeu!